Obrigada, Patrícia. Agora nós vamos nos encaminhar para a última fala, a fala da professora Lúcia Velar, que é professora da Universidade Estadual de Campinas, possui graduação em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciência Política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Ciência Política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Seus temas de trabalho são democracia, participação política, gênero e política. Desde dezembro de 2011, é membro de grupo de pesquisa do Centro de Estudos de Opinião Pública, o CESOP, da Universidade Estadual de Campinas. Ela não vai usar a apresentação de PowerPoint. Bom, muito obrigada pela paciência de vocês estarem aqui presentes até o momento, esse auditório maravilhoso. E eu queria dizer uma coisa para vocês, o seguinte, que quando a gente abraça um tema, e são tantos os riscos que se colocam à nossa frente, ainda mais quando a gente resolve pesquisar uma área em que há pouquíssimas pessoas falando sobre aquilo, que foi o que a Patrícia acabou de mostrar, que foi essa dinâmica, se é que o feminismo de Estado pode ser aceito, qual é a dinâmica dessa representação, como é que ela funciona, não só como ela funciona agora, que a gente chama de representação extraparlamentar. Eu digo que é arriscado, todo o processo de pesquisa é arriscado, porque a gente trabalha com conceitos, e conceitos são sedimentados na teoria política, então a gente tem que se arriscar. E no caso do feminismo de Estado, nós arriscamos a falar sobre representação extraparlamentar, e ainda mais, ainda estamos colocando, estamos tendo a ousadia de mostrar como é que isso funciona. Não só como funciona, mas como é que isso historicamente aconteceu. E isso, eu queria até ressaltar aqui a presença de uma pessoa. Vera, será que você poderia levantar um minutinho? Por favor. Vera Soares. Então, eu não vou contar a história da Vera, mas se eu fosse contar a história da Vera, eu estaria contando a história de muitas e muitas mulheres que estão aqui, que estão sendo entrevistadas por nós. No primeiro livro dessa pesquisa, nós já mostramos, já apontamos alguns registros desse processo de construção dessa representação extraparlamentar e do feminismo de Estado, porque nesse primeiro livro, que está sendo já publicado pela editora da Universidade de São Paulo, o nosso tema foi como as mulheres se transformaram ou se construíram como atores políticos e democráticos desses três países. E aqui, quando eu me refiro aqui à presença da Vera, porque, primeiro, as mulheres, isso eu sou contemporânea, porque eu presenciei e vivi durante o meu tempo de graduação. Primeiro, as mulheres se lançaram aos movimentos políticos de esquerda. Primeiro, contra a desigualdade. Segundo, contra a ditadura. Terceiro, quando elas perceberam nos movimentos, nas organizações políticas, nas prisões e nos exílios, que elas eram discriminadas pelos seus parceiros homens. Não só apenas pelos policiais, que tratavam as mulheres presas diferentemente e humilhavam essas mulheres por elas serem, além de serem de esquerda, e serem mulheres. Então,
essa história que nós estamos abraçando e construindo para falar de feminismo de Estado está aí viva ainda. São essas mulheres que começaram lá atrás. E aí há um dado demográfico extremamente lindo que está registrado num dos artigos do nosso primeiro livro, que é da equipe do Eustáquio Diniz Alves, isso, a equipe inteira, mostrando que justamente quando as mulheres começaram a engrossar esses movimentos de esquerda, havia um maior número de mulheres nesses movimentos de esquerda. Foi justamente nessas décadas que nós mulheres tínhamos um déficit educacional enorme em relação aos homens e a curva começou a mudar. Essa curva começou a crescer, as mulheres se educando, se incorporando mais aos movimentos, se incorporando mais às ONGs e outras instâncias participativas da sociedade. Eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando do Brasil especificamente, mas depois nós vamos falar da Argentina e do Chile, mas o caso específico do Brasil houve essa coincidência histórica, dessa mudança demográfica, as mulheres sendo mais escolarizadas e começando a dar maior densidade aos movimentos. Então, essa passagem, e isso é vivo, é dos movimentos de esquerda aos movimentos feministas, a presença dessas mulheres no Estado. Quando, no governo Lula, foi criada a Secretaria de Política para as Mulheres, quem foi lá para trabalhar na Secretaria de Política para as Mulheres? Foram antigas ativistas, ou antigas não, atuais. Antigas eu quero dizer, porque começaram antes. Foram lá e, com a experiência desta dinâmica, porque essa dinâmica funciona assim. As demandas feministas, elas são definidas nos movimentos e nas ONGs feministas. E elas são articuladas pelas as chamadas grandes redes de articulação feminista, como a Marcha Mundial das Mulheres e outras importantíssimas. Depois, por exemplo, nas conferências nacionais de política para as mulheres, são definidas as prioridades para os planos de política para as mulheres. Então, isso não é uma coisa abstrata, isso é uma coisa muito vivida, rica, cheia de histórias, cheia de existência, cheia de sofrimentos e também de alegrias, é claro, porque são vivências das mulheres e que estão aí ainda, né? Que nós estamos aqui. E o que eu vim aqui um pouco mostrar para vocês hoje é o seguinte: como um resultado desse processo todo histórico, né, apesar de toda uma conjuntura desfavorável, valeu a pena construir um feminismo de Estado? Valeu a pena eleger mulheres para a presidência da República? Será que elas fazem diferença? Olha, eu diria a vocês o seguinte: as diferenças entre os três países, as diferenças são enormes, mas eu vou dizer, e eu vou aqui mostrar uma classificação que a gente está tentando ousadamente na pesquisa, obviamente, e coletando dados do Senado Federal, porque essas ONGs feministas conseguiram um gol maior do que tudo, porque elas conseguiram introduzir no orçamento da União uma coisa chamada orçamento mulher. Então, porque as nossas conquistas de leis antidiscriminatórias, elas são essenciais. Mas o essencial é que eu tenha dinheiro para
que as políticas sejam efetivadas. Se não tiver dinheiro, nós ficamos só no ativismo, e o ativismo nós podemos ficar 200 anos aí, se o Estado, com seu braço executivo, não fomentar essas políticas públicas e sociais e essas ações em programas. Então, foi isso que eu trouxe um pouco para vocês hoje, que é o momento que eu estou vivendo na pesquisa. Eu tomei o mandato das 3 mulheres presidentes, a Dilma Rousseff, a Cristina Kirchner e a Michelle Bachelet. Levantei os dados. Claro que isso eu estou falando que sou eu, mas não sou eu sozinha. Primeiro porque a Patrícia, ainda mais no período que ela estava trabalhando no CEFEMIA, que é uma grande ONG feminista, ela trazia aquilo vivo para o nosso campo conceitual. E também para descrever a própria dinâmica e procurar essas relações, né? Então, eu olhei, só para vocês, eu quero, até vou usar aqui uma classificação também, porque a gente ainda está em pleno andamento nessa pesquisa, e eu peguei os programas que estão sendo implementados, que são muitos programas. Olha, não vamos nos assustar com todo esse barulho político que está acontecendo, porque efetivamente teve dinheiro, os programas aconteceram e estão acontecendo, e eu vou só citar alguns deles para vocês. Aqui eu falei da Tati Munhoz aqui, porque eu tinha colocado, das 7 categorias que a Secretaria de Política para as Mulheres distribuiu para ver quais as políticas que estão sendo efetivadas, também lá no Orçamento Mulher, que a gente está procurando fazer essa relação, né? Então, a autonomia física, o direito ao corpo. Quais são as principais categorias que estão efetivamente sendo trabalhadas? Saúde sexual e reprodutiva, e aí nós temos inúmeros programas em parceria, a Secretaria de Política para as Mulheres, a CEPIR da integração racial, porque a saúde da mulher negra tem um tratamento especial, nós sabemos, é uma reivindicação do movimento negro, do Ministério, parceria com o Ministério da Saúde, há inúmeros outros programas em parceria com o Ministério do Trabalho. Então, quem falar aqui o feminismo estatal não funciona, até me dá medo, porque esses vários ministérios, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a gente encontrou no Ministério do Desenvolvimento Agrário vários programas para as mulheres trabalhadoras da terra, as margaridas. Então, no campo amplo de direitos, né? Então, só para completar e contar para vocês, esses programas, eu estou falando de bilhões de reais, tá? Eu nem sei falar dinheiro, o direito, o nome do dinheiro todo, de todos os pontos e de todas as que existem. Mas eu vou, assim, faz uma diferença pelo seguinte, porque de 2011, por exemplo, para 2014, nós tivemos um aumento de 4 bilhões no orçamento, quer dizer, faz diferença, né? Esse programa da saúde integral, que tem a ver com a saúde da mulher no campo e na cidade, em compra de equipamentos para toda espécie de diagnóstico, de tratamento, etc., isso é uma fortuna, que é só o SUS que compra. Então, a Secretaria faz em parceria também com o Ministério da Saúde. O uso de métodos contraceptivos, isso é uma política de saúde sexual. Por exemplo, a gente foi ver na Argentina o que aconteceu. Vocês acreditam que no governo da Cristina Kirchner diminuiu
o orçamento da política para distribuição de contraceptivos gratuitos para a classe mais baixa, porque essa política de contracepção ela é uma política de mercado. As mulheres mais ricas compram, fazem o que precisa fazer, e as mulheres de classe mais baixa dependem do Estado. Então, quer dizer, a Cristina Kirchner é uma política de saúde sexual, por exemplo, que já tinha na Argentina, de governos anteriores, e ela, como nunca foi feminista, como dizem as várias declarações de movimentos feministas, ela diminuiu um pouco esse orçamento. No Brasil, não. No Brasil aumentou muito, muito. No Chile também aumentou muito. Toda essa política de contracepção aumentou muito. A outra categoria, além de, eu não vou falar tudo, porque os programas, vocês podem olhar na página da Secretaria de Política para as Mulheres, porque tem a descrição desses programas, vocês não vão nem acreditar da quantidade. Mas o enfrentamento de todas as formas de violência, isso é uma outra área de política, que está essas duas categorias ligadas à autonomia física da mulher e direito ao corpo. Na categoria grande de direito à autonomia e igualdade econômica, que tem a ver com a autonomia econômica da mulher, a independência, nós temos os programas de treinamento profissional para o mercado de trabalho, melhoria da capacidade da mulher de desempenho, a política de igualdade no mercado de trabalho. Temos também a cultura da igualdade e promoção de direitos de cidadania e direito e acesso à cultura, como vocês veem esses vários programas de cultura que a gente acha que... Por que eles acontecem? Eles acontecem porque o Estado está colocando dinheiro. A outra grande área é o direito à política, que há uma série de programas sobre democratização do poder. E a outra grande área são as políticas públicas relacionadas à economia do cuidado. Transferência de renda, Bolsa Família, Brasil Carinhoso, cesta básica, essas coisas. Bom, outra coisa interessante, eu conversando com mulheres que são ativistas e que estão fazendo essa questão do orçamento mulher, que estão implantando isso e fazendo o dinheiro sair, né? Por exemplo, recentemente, com as dificuldades que estão sendo enfrentadas pela presidente Dilma Rousseff, por exemplo, brecaram um pouco a entrada das mulheres, por exemplo, no Ministério do Planejamento, onde elas têm influência, tiveram influência, para poder colocar lá os programas e ações de política pelas mulheres. Agora, o que mais me impressiona é que no total do orçamento, que eles chamam de orçamento mulher, 62,5% desse orçamento vai para essa categoria absorve com Bolsa Família, etc., 62,5% do orçamento. Isso, gente, isso no Brasil, na Argentina e no Chile. O que significa isso? Isso é maior autonomia da mulher ou não é? Isso reitera mais a domesticidade, a maternalidade, os papéis ligados ao gênero, de cuidado da família, da criança, do idoso, ou estão dando maior autonomia para as mulheres? Eu não sei. Eu tenho colegas de pesquisa, e são vários estudos, não só no Brasil, mas também em outros países, mas no caso especificamente do Brasil, da Argentina e do Chile, a grande interrogação é se esses programas realmente levam a maior independência e autonomia das mulheres. Agora, os outros não. Os outros programas são mesmo, pegam as mulheres
na sua autonomia física, por exemplo, em cheio. No caso, por exemplo, dos programas de saúde, que absorvem 22% do orçamento. É o segundo maior orçamento depois dos programas de transferência de renda. E, em terceiro lugar, vem todos os programas ligados ao treinamento e à capacitação profissional das mulheres para o mercado de trabalho e outras políticas. Bom, eu só queria dizer a vocês o seguinte: eu acho que são tantas as coisas que a gente gostaria de dividir com vocês, mas é impossível. E a pesquisa ainda está, a gente continua. Olhem o livro 1, olhem o livro 2 que a gente está acabando de fazer. O livro 3 também já está desenhado. E a gente espera viver um pouco mais até para ver essa nova geração aqui incluída nessas pesquisas futuras sobre as mulheres. Muito obrigada.